Olá! Agora. Olá! Tutameia está ao vivo, trazendo para você a opinião, a informação, o comentário, a avaliação de intelectuais, estudiosos sobre a situação que vive o Brasil, para que a gente consiga enfrentar melhor esse momento aí, o Brasil e o mundo, né? Esse momento aí de crise econômica, crise sanitária, medo que a sociedade vive, né? A gente está aqui nos nossos estúdios tutameicos, a Eleonora, o Rodolfo, e do lado de lá da tela conversou com a gente por internet o professor Fábio Comder Comparato, que é uma das figuras mais emblemáticas do direito brasileiro, né? Não só um estudioso das questões constitucionais, mas um militante da democracia, né? A gente já vem conversando, já conversou com ele algumas vezes. A Eleonora podia lembrar alguns momentos aí que a gente conversou com ele, né? Sim, ele foi um dos primeiros entrevistados aqui no Tutameia, né? Falou muito do golpe de 16, né? Da interferência norte-americana no golpe de 2016, que derrubou a presidenta Dilma. E nessa entrevista que a gente vai divulgar agora, ele respondeu perguntas que a gente viu por e-mail, ele respondeu por e-mail, e a gente vai contar essa conversa por escrito. Isso. Então, o texto fica disponível para você no nosso site, o tutameia.jor.br, e essa transmissão fica no nosso canal de vídeo, o canal Tutameia TV, que a gente convida você para ir lá, se inscrever no canal, clicar na sinetinha para receber novas notificações de novos vídeos. Agora, antes de a gente passar a entrevista, eu queria comentar um noticiário do dia aqui, né, que, como você já deve saber, está aumentando muito o número de casos de coronavírus no país, tanto os casos registrados, né, as transmissões, enfim, quanto o número de mortes. Está fazendo o Brasil, ao que avaliam estudos científicos, dizendo que o Brasil pode brevemente passar a ser o epicentro da pandemia no mundo. Não é. Agora é nos Estados Unidos. Mas a situação está muito grave no país e São Paulo é o estado mais populoso, também o estado que mais sofre com isso. Então, eu queria, antes de passar a entrevista com o professor Comparato, comentar ou falar aqui do que disse o governador de São Paulo, João Dória Júnior, em reportagem que foi publicada na Folha de São Paulo. Então, saiu. São Paulo ultrapassa 3.000 mortos. Dória decreta luto e diz que Bolsonaro dá mau exemplo. Vou ler rapidinho, então. Bom, então a informação é essa: aumentou o estado de São Paulo nessa quarta-feira, chegou a 3.000 mortos, que é um crescimento de 7% em relação ao dia anterior, né? O número de casos confirmados está quase 40.000. Houve um aumento de 10% no último dia, chegando a 37.853. E por isso o governador João Dória Júnior disse que, em respeito às famílias e amigos, né, dos falecidos, dos mortos aí durante a crise de coronavírus, amanhã o Diário Oficial virá com um decreto de luto oficial que vai perdurar enquanto a crise do coronavírus e a pandemia perdurarem no Brasil. E ele faz, nessa entrevista, uma denúncia que PT, partidos de oposição em geral, e especialistas e estudiosos já tinham feito, agora o governador de São Paulo também faz. Ele diz o seguinte: o que tem estimulado, lamentavelmente, a conduta das pessoas é o comportamento errático do presidente do Brasil, que, dando maus exemplos, todos os finais de semana sai para fazer passeios na esplanada dos ministérios ou em cidades satélites de Brasília, negando a ciência, a orientação do isolamento e dando um péssimo exemplo aos brasileiros. É o que disse aí o governador de São Paulo, João Dória Júnior,
comentando essas atitudes aí do presidente da República, que a gente já vem afirmando aqui no Tutameia, e nossos entrevistados também têm dito, né, que essas atitudes elas têm consequência. Né? As estatísticas já vinham mostrando isso, e agora tem um estudo que foi publicado no jornal O Globo e replicado em vários sites na internet, que diz o seguinte: cidades pró-Bolsonaro registraram maior taxa de contágio pela Covid-19, segundo esse estudo, que avaliou o comportamento da população em 255 municípios brasileiros e identificou maior disseminação do coronavírus em cidades com forte eleitorado bolsonarista. A diferença, para vocês terem uma ideia, a diferença que foi constatada é de que a taxa de contágio nessas cidades foi 18,9%, quase 19% maior do que naquelas cidades em que havia menor apreço aí pelo bolsonarismo. Esse é um estudo feito pelas universidades da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e de Bocconi, na Itália. Esse estudo ele analisa o impacto daquele primeiro domingo, tal, de 15 de março, em que Bolsonaro foi à rua, falou que era uma gripezinha. Então, analisa o impacto dessa atitude. E demonstra, e o resultado é esse. Então, como a gente está falando, e até já existem até ações judiciais apontando a responsabilidade do presidente da República na disseminação da pandemia no Brasil e nas mortes, né, essas atitudes têm consequências. A gente recomenda, como todos os outros, fique em casa, cuide de você, cuide dos seus e ajude a denunciar, levá-lo mais longe essas atitudes erradas do governo e tentar levar mais longe a defesa da sociedade, né? E da vida, né? E da vida. Bom, dito isso, a gente pode passar aí para... Você queria fazer mais algum comentário? Não, é isso aí. Fique em casa e se proteja, não dê espaço para... Então vamos aqui ao professor Comparato, né? Ele é jurista, professor emérito da USP, está com 83 anos e trabalhando muito. Agora à tarde, por exemplo, ele participa de uma reunião virtual da Comissão Arnes, da qual ele é um dos membros. Aí, a Comissão Arnes de Direitos Humanos é um dos órgãos, das entidades aí, mais importantes e combativas aí, nessa defesa dos direitos do homem, da democracia, né? E é presidida pelo também jurista José Carlos Dias. Então, o professor Comparato está firme e ativo na defesa da democracia e nos deu essa entrevista. Como é que você quer? A Eleonora faz a pergunta, aquele jogralzinho aqui, não é isso? Bom, são perguntas bem amplas, né? Vamos lá. A gente e... Vou colar aí, Rodolfo. Tá, então... Tá. Qual a sua avaliação sobre a situação que estamos vivendo? Pergunta Tutameia ao Fábio Conder Comparato. Que responde: como é fartamente sabido, o Brasil é um dos países de maior desigualdade social do mundo. Tal situação nos torna incapazes de enfrentar com êxito os desastres que a pandemia do coronavírus está provocando em todo o planeta. Para se ter uma ideia aproximada dos males que essa desigualdade vai aprofundar em nossa sociedade, limito-me a lembrar uma única deficiência. Temos investido uma média anual de 10 bilhões de reais em obras de saneamento básico. Ora, esse valor representa menos da metade do previsto para que o país tenha, até 2023, uma rede de cobertura nacional de água e esgoto, conforme prevê o Plano Nacional de Saneamento Básico. Metade de nossa população, ou seja, o equivalente a 100 milhões de pessoas, não tem nenhum acesso à coleta de esgoto. Então, isso aí só para lembrar que, como a gente tem afirmado aqui, o professor está enfatizando, quer dizer, não tem como prevenir o coronavírus ou qualquer tipo de doença se não tem água e esgoto. Né? Muitas comunidades do Brasil estão expostas ao vírus sem ter como se prevenir.
E está sendo, os dados agora já estão mostrando, né, que a mortalidade está ocorrendo justamente nas regiões periféricas da cidade, em regiões mais pobres, não necessariamente periféricas, né? E isso eu acho que mostra bem a desigualdade brasileira, né, e como isso aparece agora em número de mortes. Aí perguntamos para o professor Comparato: o Estado Democrático de Direito e a democracia funcionam no Brasil? E ele responde: tenho dito e repetido que o sistema jurídico no Brasil sempre teve duas faces, a oficial e a real. Desde que nos tornamos independentes de Portugal, a nossa classe dominante fez questão de que o nosso país aparecesse como em tudo igual às nações ditas civilizadas, ou seja, com um país no qual todos são iguais perante a lei. Dentro de nossas fronteiras, contudo, sempre prevaleceu a vontade dos senhores de mando e riqueza. O mesmo sucedeu com a democracia. Na visão da gente ilustrada, a soberania, ou poder supremo, deveria pertencer ao povo brasileiro. Essa concepção idealística sempre voltou à cena quando saímos de um regime autoritário, adotando uma nova Constituição, como sucedeu em 1934 e em 1946 e, sobretudo, em 1988, com a chamada Constituição Cidadã. Infelizmente, porém, esse idealismo jamais chegou a penetrar na cabeça do povão, entre aspas, nem das mal chamadas elites. Para o povão, o que mais importa não é e nunca foi o direito de eleger os governantes, mas sim a possibilidade de obter emprego, ainda que mal remunerado, serviço médico e aposentadoria. Hoje não tem nem isso. Como é fácil imaginar, quando viermos a sair da atual pandemia, e certamente demoraremos um bom tempo para derrotar o coronavírus, é bem possível que o povo brasileiro adira em massa ao primeiro líder político autocrático ou ditatorial que conseguir dar ao povo emprego, serviço médico e aposentadoria. Aí perguntamos ao professor Comparato: o Brasil assiste a cada dia uma escalada do presidente da República contra as instituições. Onde isso vai parar? Vai parar? E o professor Fábio Comparato respondeu por e-mail para a gente está aqui lendo as respostas dele, diz o seguinte: precisamos nos dar conta de que o atual chefe do governo federal foi eleito com grande apoio norte-americano, sobretudo financeiro e de propaganda pelas chamadas redes sociais, com os recursos dos robôs e dos impulsos em massa. Sem isso, Bolsonaro continuaria a ser ignorado por 99% do eleitorado nacional. O recrudescimento da dominação imperial yankee em nosso país faz parte de um vasto programa político e econômico, iniciado em 2007, em razão de um fato de importância extraordinária: a maior descoberta de campos de petróleo de todos os tempos, feita pela equipe técnica da Petrobras após 30 anos de pesquisas na camada do pré-sal do litoral brasileiro. Um ano após essa descoberta, foram furtados na Petrobras 4 laptops e 2 HDs com informações sigilosas sobre a Baía de Santos, em cujas profundezas localiza-se uma parte da camada do pré-sal. Com a derrubada do governo de Dilma Rousseff, por meio de um golpe de Estado em 2016, os norte-americanos avançaram mais uma etapa em sua intrusão imperialista em nosso país, conseguindo que o Congresso Nacional aprovasse a Lei 13.365, de 2016, cujo projeto foi apresentado por um amiguinho, entre aspas, dos Estados Unidos, o senador José Serra. Essa lei revogou a obrigatoriedade de participação da Petrobras na exploração da camada de petróleo do pré-sal, que foi estabelecido pela Lei 12.351, de 2010, sancionada pelo presidente Lula. O governo federal anunciou então a realização dos leilões com a participação de empresas estrangeiras em 21 campos de óleo e gás, sendo que boa parte desses poços estão localizados nas 3 bacias de maior produção: Campos, Santos e Espírito Santo. Outro benefício de grande importância concedido a países estrangeiros, especialmente aos Estados Unidos, é o projeto de privatização da Eletrobras, a maior empresa geradora de energia elétrica da América Latina. Pois bem, agora que os Yankees conseguiram de nós tudo o que queriam e que sua preocupação atual com as eleições presidenciais de novembro próximo, eles viraram as costas para o Brasil de Bolsonaro,
Quem tomará doravante as grandes decisões políticas e econômicas por aqui é o grupo militar, que controla 8 dos 22 ministérios e ocupa apenas, entre aspas, 1.349 cargos no Executivo. Alguém, porventura, acha que eles voltarão mansinhos para a caserna ao término do atual governo? Pergunta de Tutameia Fábio Conter Comparato. Quais são os caminhos para tirar Bolsonaro do poder? A saída está no impeachment? Penso que tal indagação deve ser feita a Mourão e companhia. Em todo caso, não tenham dúvidas. Os militares só sairão do poder quando quiserem. Como será a reação da sociedade em relação às ações do governo Bolsonaro? Como está? Como está a reação? Segundo as estatísticas não oficiais, ele conta atualmente com um pouco menos de 30% do eleitorado. Quanto aos 70% restantes, infelizmente, muitos ainda permanecem esperando que a pandemia do coronavírus seja debelada para poderem voltar ao que lhes interessa: futebol, samba, negócios e valor do dólar. Perguntamos então para Fábio Conter Comparato. O senhor sempre apontou a presença norte-americana no golpe de 2016 e identificou o papel de Sérgio Moro nesse processo. Qual o significado da queda de Moro e quais devem ser os seus desdobramentos? Sérgio Moro deixou de ser importante na ligação entre os Estados Unidos e esse grupo que está no poder? Comparato responde. Essa indagação é, de fato, importante. Sérgio Moro foi considerado pela revista Fortune, em março de 2016, uma das 50 personalidades tidas como líderes mundiais. Foi o único brasileiro incluído nessa lista. No mês seguinte, Moro foi designado pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Isso em 2016. Ao que parece, no entanto, ele já não goza do mesmo prestígio no país do tio Sam. No obstante, agora que ele está fora do baralho no Brasil, eu o aconselharia a se mudar para os Estados Unidos. Em nosso país, com a saída de Moro, os únicos que continuarão a mandar serão os militares. O novo ministro da Justiça é um devoto do presidente, a quem chamou de profeta e a quem bate continência. Perguntamos para Comparato. O Supremo tem decidido contra ações da presidência, como nos casos da Polícia Federal e dos diplomatas da Venezuela, o que tem provocado opiniões divergentes no meio jurídico. Qual sua visão? Foram acertadas essas decisões? E Fábio Conter Comparato responde. Nos últimos anos, o STF tem mantido a dignidade no exercício de suas funções constitucionais, em agudo contraste com o tribunal que, em 2010, julgou aceitável a autoanistia decretada pelos dirigentes do regime militar, que trucidou centenas de opositores já presos e torturou milhares de pessoas. Não é essa, porém, como se sabe, a opinião do atual chefe de Estado, que, ao votar na Câmara dos Deputados pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016, fez questão de homenagear o maior torturador e assassino do regime militar, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. E assim conclui aí a entrevista, as respostas que o jurista, professor emérito da USP, Fábio Conter Comparato, deu as perguntas que a gente mandou, que a Eleonora mandou por e-mail, aí em nome do Tutameia. Nós dois fizemos perguntas, né? Então, é isso que a gente tem para apresentar para vocês agora. Mais algum comentário sobre crise, coronavírus? A gente vai seguir aqui buscando entrevistas que nos ajudem a compreender esse momento e nos ajudem a passar, a transitar por esse momento, a analisar a situação política, a economia do país, possíveis desdobramentos para essa crise que vivemos todos. Fique em casa, fique com o Tutameia, visite lá o nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. E o nosso site, aliás, no site vai estar aqui o texto integral da entrevista com o professor Comparato. O endereço é tutameia.jor.br. Tchau, fique em casa. Tchau, pessoal.